Continuamos agora então com o tópico 5.2, referente à comprovação de suficiência em língua estrangeira, né? Então, todos os discentes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado devem comprovar suficiência em língua estrangeira de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação e a Resolução 003 de 2010, ou outra que a substitua, e as normativas internas de cada curso. Então, nós temos na UFSM o teste de suficiência em língua estrangeira, em leitura em língua estrangeira, né? No caso, é bom a gente frisar que é um teste de suficiência que nós temos na UFSM, que é o TESL. Ele é aplicado pelo Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e o edital ocorre normalmente 2 vezes por ano. Então, neste caso dos testes de suficiência realizados na UFSM, o TESL, não é necessário que um aluno solicite a comprovação da suficiência em língua estrangeira, pois recentemente foi feito um ajuste em todo o nosso procedimento administrativo para fazer um registro automático do resultado do teste de suficiência do TESL no histórico escolar dos discentes, no seu cadastro como aluno no curso, e isso automaticamente vai levar à comprovação do teste de suficiência exigido no plano de estudos. Então, no caso do TESL, nenhum discente da pós-graduação da UFSM precisa solicitar a comprovação desta, ou seja, não precisa abrir o processo administrativo para isso. Entretanto, embora esse procedimento seja feito automático, ainda é o colegiado que vai homologar qual a língua estrangeira que este discente vai ter em seu plano de estudos ou poderá ter no caso. Então, não é possível um aluno que colocou no plano de estudos a língua espanhol e fez o TESL em língua inglesa e exigir que este teste o TESL feito em língua estrangeira em inglês seja aceito pelo sistema do plano de estudos sem que tenha sido homologado pelo colegiado. Então, nestes casos, por exemplo, um discente que inseriu um idioma diferente do teste que realizou deverá proceder com alteração do plano de estudos, informando a língua estrangeira exata no qual ele realizou o teste e que o colegiado aprove. Tudo isso, claro, em comum acordo com o seu orientador. Os testes de suficiência realizados em outras instituições, tanto o teste de suficiência em língua estrangeira quanto de proficiência em língua estrangeira, eles devem ser revalidados pelos colegiados dos cursos de pós-graduação, E é este procedimento, então, que nós vamos também passar a falar agora. Já que é comprovação de suficiência, então, o processo administrativo, o que o aluno vai abrir, é para comprovar que realizou este teste. E uma vez homologado pelo colegiado, ele vai ser encaminhado para o núcleo de controle acadêmico fazer o registro e, consequentemente, a validação no plano de estudos. Então, referente à fundamentação legal que temos para este assunto, todas as informações constam na nossa página de serviços referente à comprovação de suficiência em língua estrangeira, disponível no link da apresentação ou diretamente na nossa página de serviços. Da fundamentação legal, então, nós temos o próprio regulamento da pós-graduação, a resolução 010 de 2008, que trata de aluno estrangeiro na instituição. Nessa resolução aqui, ela diz que os alunos estrangeiros devem demonstrar proficiência em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, sendo que é possível outros desde que o idioma seja aprovado em colegiado. Já a Resolução 013 de 2010, ela estabelece as normas para a realização do teste de suficiência, bem como o aproveitamento de teste de outras instituições. Esta resolução ela tem uma particularidade que ela também informa que os alunos estrangeiros deverão realizar o teste de língua portuguesa, tá bom? Então, neste caso aqui, essa resolução também exige a língua portuguesa para estudantes estrangeiros que não sejam oriundos desta língua, tá bom? E a revalidação do teste de proficiência, então, ela é competência dos colegiados, e deve ser feito com certificados reconhecidos pela CAPES ou emitidos por instituições com programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. E, normalmente, pelo menos a nossa norma interna diz que devem ser feitos há 5 anos. E os testes emitidos pela CAPES, no caso do CELPE-BRAS, para a língua portuguesa. Sempre que houver necessidade,
a revalidação sendo analisada pelos colegiados, pode ser solicitada uma manifestação do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas que faz o teste da UFSM. A instrução normativa da PRPGP 05 de 2023, ela estabelece os procedimentos para a dispensa e proveito de disciplinas e do comprovante da língua estrangeira. Então, esta IN, né, ela estabelece esses procedimentos, né? Ela também sistematiza uma forma de apreciação da documentação encaminhada para estes casos. No nosso caso, do teste de suficiência em língua estrangeira, ele deve ser apresentado pelo discente para análise do colegiado. E essa apreciação, né, poderá ser feita de algumas formas, né? Então, pela própria aprovação do colegiado do PPG, registrada numa ata do colegiado, da reunião do colegiado, por o ad referendo da coordenação, né, com posterior homologação pelo colegiado PPG e registro da homologação em ata da reunião, né, ou seja, foi registrado em ata que houve essa homologação, e por delegação de competência à coordenação feita pelo colegiado, né. Esta é uma novidade da Instrução Normativa 05 de 2023, no qual é possível a delegação de competência dos colegiados às coordenações, né, devendo ser, neste caso, expedido um ato próprio, uma portaria de pessoal, provavelmente do centro de ensino que este PPG está ligado, né, conforme as orientações e um modelo que consta também na Instrução Normativa, né. Então, desde que essas documentações, as atas e as portarias que aprovam as solicitações mencionadas ou comprovem a informação, por exemplo, da delegação de competência, desde que elas estejam devidamente arquivadas e responsabilidade do PPG, não há necessidade de serem anexadas ao processo de comprovação de suficiência, por exemplo, né? Mas sempre que necessário, o curso deve saber aonde que estão esses documentos. Então, independente da forma de solicitação, né, os recursos das decisões do colegiado que os discentes queiram realizar, eles são dirigidos da mesma forma às instâncias superiores ao colegiado do PPG. No caso, mesmo a delegação de competência e a coordenação já é um recurso à decisão do colegiado, porque foi o colegiado que decidiu delegar esta função à coordenação. Então, procedimento para o processo administrativo, né? O discente ele abre o processo no Processo Eletrônico Nacional com o tipo documental Processo de Comprovação de Suficiência em Língua Estrangeira. Ele vai anexar os documentos, que é o requerimento de comprovação em língua estrangeira, e os comprovantes, que são os certificados destes testes realizados. No caso, tem que estar em formato PDF legível e completo. Se houver frente e verso, ele deve ser digitalizado frente e verso. O PEN, então, ele vai ser encaminhado para o curso para análise e a secretaria do curso recebe e confere a documentação. Caso não esteja de acordo, retorna ao discente e, tudo ok, encaminha para análise do colegiado. O colegiado deve apreciar o pedido, né, e realizar o devido trâmite posteriormente. Entretanto, lembrando então, né, que pode ser outras situações, no qual a aprovação pode ser no colegiado, o ad referendo da coordenação. Então, quem vai escrever no despacho o ad referendo tem que ser a coordenação, ou coordenador ou substituto. Não pode a secretaria informar que foi aprovado via ad referendo da coordenação, tem que ser o despacho do usuário logado como coordenador, no caso. Ou um documento, tipo um memorando, assinado pela coordenação, e aí pode ser anexado no PEN pela secretaria. Ou o coordenador, no caso, realizar o despacho com o seu usuário logado, informando que a aprovação é por delegação de competência pela portaria de pessoal e informar o número da portaria. Então, essas três aqui são as três formas de despachos que devem ser inseridas no processo para a gente analisar qual foi a forma de aprovação. Deferida a solicitação, né, a Secretaria vai tramitar o processo ao Núcleo de Controle Acadêmico para inclusão no cadastro e histórico escolar do discente. Após isso, o processo poderá ser arquivado.
As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail planodefesa.prpgp@ufsm.br. Muito obrigado.